Shalom Abraha. Nossa aula de hoje é sobre a Brachá dos Arba'at Minim. Temos dois mandamentos divinos que acontecem na mesma época, mas que não dependem um do outro. A Torá nos pede para pegar no primeiro dia dos 7 dias em Sukkot. Dos 7 dias de Sukkot, nós sabemos que aqui fora de Israel são 8 dias, mas a Torá fala sempre sobre a Terra Santa, a Terra Prometida. No primeiro dia temos que pegar um etrog, um lulav, adassim, maravot, e pela ordem o etrog vem primeiro. Quando nossos sábios falam sobre a comparação entre esses 4 tipos de planta e 4 categorias do nosso povo, o etrog é o mais elogiado. Ele representa aquela pessoa que ele também estuda a Torá, também cumpre as mitzvot. Mas isso não quer dizer que os outros não cumprem as mitzvot ou que os outros não estudam Torá. Ou seja, também o Aravá representa uma pessoa que estuda a Torá e cumpre o mitzvot. Só que o estudo de Torá do Aravá, ele é tão pequeno e o cumprimento das mitzvot dele é tão mínimo, tanto em quantidade quanto em qualidade, que não dá para falar que ele é conhecido dessa maneira. E enquanto que o etrog, se você fala, olha, uma pessoa que estuda muita Torá, todo mundo vai falar, a gente conhece, a gente sabe. Ou uma pessoa que você pode contar com ele em qualquer dificuldade, todos conhecem, você pode apontar. Você pode falar, olha, esse, quando precisou, podia contar com ele. O Aravá não quer dizer que está representando uma pessoa que não fala Shema Israel de manhã e de noite. E a pessoa falando Shema Israel de manhã e de noite já é considerado que ele estudou a Torá, mas é um mínimo, tão mínimo, mas tão mínimo, mas tão mínimo, que você não tem como chamar essa pessoa de um estudioso da Torá. Ou seja, para alguém ser chamado de Talmid Chacham, diz a Gemara que o Cohen, se quiser casar a filha dele com alguém que não seja Cohen, pelo menos tem que casar ela com alguém que seja um Talmid Chacham, um sábio. E o que é um sábio? É alguém que sabe uma Gemara. Então, a filha do Cohen, quando fica noiva com alguém que não é Cohen, tem umas Gemarot pequenininhas de 2, 3 páginas, atrás do Masechet Avodah Zarah, tem uma Gemara chamada Avodah Zarah. A Gemara é Talmud, e essa Gemara, atrás dela tem tratados talmúdicos de 2, 3 páginas, mas que são considerados também uma Gemara. E essa pessoa estuda um desses tratados talmúdicos, quer dizer, uma dessas Gemarot de 2 ou 3 páginas, já pode ser chamado de sábio depois disso. Aí ele pode casar com a filha do Cohen. Mas antes disso, ele não pode ser chamado de sábio. Quer dizer, se ele estudar essa Gemara de 3 páginas em 3 dias, depois de 3 dias ele é chamado de sábio. Mas antes dos 3 dias ainda não. Então a Gemara nos dá um mínimo para poder chamar a pessoa de sábio. Não é o jaleco branco que já faz com que ele se torne um doutor. Ele tem que estudar 3 páginas, aí ele se torna um doutor, vamos dizer assim. Então, a pessoa que fala Shema Israel de manhã e de noite também é considerado que ele estudou Torá. Mas para chamar ele de Talmid Chacham, dizer que ele é uma pessoa que estuda Torá, isso a gente já não tem como dizer. Não quer dizer que essa pessoa que está na categoria de Aravá, que ele não dá tzedakah, que ele não cumpre nenhum mandamento. Ele cumpre, mas do jeito que ele cumpre é o mínimo dos mínimos, dos mínimos, dos mínimos. Por isso não tem como falar, olha, ele é conhecido
ele é uma pessoa que faz, não tem como falar isso sobre ele, mas não quer dizer que ele não faz. Ele faz, mas não numa quantidade e qualidade que a gente consiga sentir. Mas o mínimo sim ele faz. Ele não é uma pessoa que não cumpre os mandamentos divinos. Então cada uma dessas categorias, tanto o etrog, ele estuda a Torá, ele cumpre mitzvot, quanto o lulav, ele estuda a Torá, mas ele também cumpre mitzvot, mas não no nível da categoria do etrog, vamos dizer assim. O aravá, ele cumpre mitzvot, ele também estuda a Torá, mas não no nível do lulav. O Adas, né, estamos falando. O aravá, ele cumpre também, estuda a Torá e cumpre mitzvot, mas não no nível de todos os outros. Então, nossos sábios tinham que determinar uma brachá para esses arbat minim. E, então, de acordo com essa lógica, a brachá deveria ser ao netilat etrog, que o etrog ele é visto desde o começo como o principal, ele tem tudo. Mas não, nossos sábios determinaram a brachá para os arbat minim ao netilat lulav. Uma das explicações para isso é exatamente esse tema. A pessoa que estuda a Torá e também ele se destaca no estudo da Torá e se destaca no cumprimento das mitzvot, ele não está focado 100% na Torá. O estudo da Torá dele já é, você já pode aplaudir, já é destacado. Mas ele estuda a Torá, ele está ocupado com assistência social, com tzarchei tzibur, necessidades do público. Então ele está disperso dentro de duas categorias. Nas duas ele está se dando muito bem, mas se ele tivesse numa só, ele se daria muito melhor. Ou seja, a pessoa que se foca numa coisa só, ele consegue alcançar muito mais dentro disso que ele se focou do que aquele que se foca em duas. Ou seja, quando alguém está focado em duas coisas, vamos dizer que ele já está um pouco disperso. Ele já não tem um tempo integral para se dedicar a uma coisa só. Por isso tinha na nossa história duas tribos. Uma tribo se chamava Issachar, a outra Zvulun. Essas duas tribos tinham um acordo comercial entre elas. Os Bnei Issachar, eles estudavam Torá o tempo todo. Os Bnei Zvulun trabalhavam e davam a tzedakah dele para os Bnei Issachar estudar a Torá. Então cada um se destacava numa coisa. Não quer dizer que o Bnei Zvulun, não quer dizer que eles não falavam Shema Israel, não quer dizer que eles não tinham, eles próprios não estudavam um pouquinho de Torá. Não quer dizer que o Issachar não dava tzedakah do dinheiro que eles ganhavam do Zevulun. Mas os 99,9% do trabalho do Issachar era o estudo da Torá, e os 99,9% do trabalho do Zvulun era o trabalho que, quando a gente trabalha, esse trabalho é considerado mitzvah de tzedakah. Porque para a gente dar tzedakah, a gente precisa trabalhar. Então, para você ter o etrog, você tem que cortar ele da árvore, você tem que tirar ele da árvore. Para a gente ter a tzedakah, a gente tem que tirar ela da árvore. Qual que é a árvore? É o nosso trabalho. Então, na hora que a pessoa lhe dá tzedakah do trabalho dele, é considerado que todo aquele trabalho, ele está cumprindo o mandamento da tzedakah. Desde as 8 da manhã às 8 da noite, ele está cumprindo o mandamento da tzedakah. Porque aquele trabalho é parte desse mandamento da tzedakah, quer dizer, a parte principal. Se não for o trabalho, ele não tem como dar essa tzedakah. Então quer dizer que o Bnei Zvulun, o tempo todo eles estavam ocupados com tzedakah. E o Bnei Issachar, o tempo todo ocupados com a Torá. Essa mesma diferença a gente vai ver entre Moshe Rabbeinu e Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, todo mundo conhecia ele. Se tinha um problema, duas pessoas brigaram, ou marido e mulher brigaram, tinha um problema desses, chamavam Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, ele resolvia. Ele era
O pai do nosso povo, vamos dizer assim, quando Aaron faleceu, o nosso povo inteiro chorou por ele. Moshe Rabbeinu, ele era o estudioso da Torá. Quando Moshe Rabbeinu faleceu, não choraram por ele tantas pessoas quanto choraram por Aaron Cohen. Ou seja, Aaron Cohen, ele interagiu com o nosso povo mais do que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu estava mais focado na Torá do que Aaron Cohen. Então, ele não tinha como, até o ponto que a mulher dele, a Tzipora, a própria esposa, foi reclamar. Então, a diferença de Moshe Rabbeinu e Aaron Cohen é que Aaron Cohen, a esposa estava orgulhosa dele. Moshe Rabbeinu, a esposa falou, coitados desses novos profetas, que as mulheres deles vão sofrer como eu. Então, o Moshe Rabbeinu estava tão focado no assunto da Torá que ele não tinha nem tempo para a mulher. Então, o que a gente vê, a diferença entre o Lulav e o Etrog, vai ser essa, que a Torá do Lulav, sendo que ele está focado 100% na Torá, a Torá dessa pessoa que está nessa categoria chamada de Lulav, Tzadik Katamar Ifrach, a Torá dele é maior do que esse que está na categoria de Etrog. E por que é mais importante? Por que a Torá é mais importante do que as mitzvot? Por que a Torá é mais importante do que a tzedakah? Se uma pessoa está, Deus me livre, passando fome, o que é mais importante? Você ir estudar a Torá ou você ir lá dar comida para ele? O que é mais importante? É óbvio que ajudar o próximo é mais importante do que estudar a Torá. Alguém, Deus me livre, está afundando no rio e ele grita socorro e você está estudando Torá, você fala, não, desculpa, agora estou estudando Torá, você pode morrer tranquilo e eu não vou parar o meu estudo por causa disso. Não, pela Halachá você tem que parar de estudar. Se você sabe nadar melhor do que ele, não é para ele não se afundar também, aí no lugar de um morre dois. Mas se você sabe que você vai conseguir salvar ele, você é obrigado na hora a parar de estudar a Torá, correr para salvar a pessoa. Então, quer dizer, as mitzvot são mais importantes do que a Torá. Então, por que nossos sábios, de qualquer maneira, determinaram que a Torá é mais importante do que as mitzvot? Diz o Rebbe, nos contou o Rebbe de Lubavitch, que ele morou na Alemanha na época que começou o nazismo. E o Rebbe falou que, ao mesmo tempo, ele explicou isso em relação a um versículo, ao Osek Batorá, o Vegemilut Chassadim. Está escrito a pessoa que Osek Batorá, não está escrito a pessoa que Lomed Torá. E está escrito Osek Batorá, o Vegemilut Chassadim. A pessoa que se ocupa com a Torá, se ocupa com a Tzedakah, em dar Tzedakah. Então ele fala assim, que porque está escrito Osek Batorá antes de Osek Begemulut Chassadim. Então, se é mais importante você dar comida para alguém e não morrer, do que você ficar estudando Torá nessa hora enquanto o outro está morrendo, porque o estudo da Torá vem antes do Gemulut Chassadim, da Tzedakah. Então ele falou assim, ao mesmo tempo, o Rebbe estava morando na Alemanha, ele estudou, o Rebbe, assim, uma coisa interessantíssima, isso é Moshe Rabbeinu. Rebbe Moshe Rabbeinu da nossa geração, ele estudou engenharia naval, aparentemente não precisou disso para nada. Ninguém sabia que iam fundar o Estado de Israel e teria uma companhia naval somente judia, que é uma coisa que não teve 2000 anos na nossa história. O Rebbe foi lá para a Alemanha, estudou engenharia naval. Quando fundaram o Estado de Israel e fizeram a Tzim, aí ele explicou para eles exatamente como fazer para o navio não profanar Shabbat. E cada vez que o capitão do navio, que não sabia, não entendia direitinho como funcionava o navio, ele falava, não dá para fazer isso, não dá para parar o navio no meio do mar, não dá para isso, não dá para aquilo. O Rebbe explicava para ele, de acordo com o que ele estudou, ensinava o capitão do navio como fazer para guardar Shabbat. O Rebbe foi estudar isso na Alemanha, e tinham lá os nazistas, e o Rebbe nos contou que ao mesmo tempo
que eles faziam leis de proteção aos animais, ao mesmo tempo eles estavam assassinando pessoas, mortes assim muito diferenciadas, vamos dizer, muito criativas. Deus me livre, o gênio do mal. Então o Rebbe falou assim, a pessoa que não tem Torá, ele não sabe para quem ele vai fazer a bondade dele, para quem ele vai fazer a mitzvah dele, para quem ele vai dar a tzedakah dele. Então por isso que a Torá antecede a Gemalot Chassadim, a Torá antecede as mitzvot, porque se você não tem Torá, você não tem o referencial de como fazer as mitzvot, você não sabe o que você tem que fazer de mitzvot, você não sabe para quem você tem que fazer a mitzvah. Então por isso que a Torá é mais importante. A Torá é o referencial. Então nossos sábios, eles pegaram o Lulav, que representa as pessoas que estudam mais Torá do que essas que serão chamadas de Etrog. Quer dizer, o Lulav seria comparado a Moshe Rabbeinu, o Etrog seria comparado a Aaron HaKohen. Então o Lulav, essa pessoa que só estuda a Torá, ele tem pouco tempo para fazer as outras coisas. Alguma coisa, as mitzvot ele também cumpre, mas não com uma relevância que você possa apontar e falar, olha, tá vendo? Agora, o principal da vida dele é o estudo da Torá, ele é o referencial para aquele que também estuda a Torá, também se destaca nas mitzvot. Por isso que ele é mais importante, que quando esse que também estuda a Torá e também se destaca nas mitzvot, quando ele tem uma pergunta, ele vai fazer essa pergunta para esse que só estuda a Torá. Então por isso que ele é mais importante. Aí, baseado nisso, nossos sábios, eles determinaram que nós vamos fazer a brachá dos Arbat Minim sobre o Lulav e não sobre o Etrog. Por isso a brachá dos Arbat Minim, ela é Al Netilat Lulav e ela não é Al Netilat Etrog. Esse que é o assunto. E agradeço a todos que participam das nossas aulas. Por favor, escreva uma observação. Mande as suas perguntas pelo nosso site. Pergunte ao rabino do site. E agradeço ao apoio de todos vocês. E eu desejo a todos muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. A nossa festa de Sukkot, ela é Zman Simchateinu, é a época da nossa alegria. Então agora tem que caprichar na alegria. Você caprichou no Yom Kippur, Yom Kippur tinha que fazer tshuva, não tinha que fazer penitência. Penitência é coisa de cristianismo, lá das outras religiões. O que era penitência? A pessoa se sentiu mal, ele falou, olha, agora já me castiguei, agora já me desculpo do que eu fiz de errado, já me determinei um castigo, então eu fiz qualquer coisa lá errada, agora fiquei triste, tá vendo, já sofri, já me castiguei, agora não preciso mais me castigar. Isso não é coisa da nossa religião. A gente não determina quanto a pessoa tem que sim sofrer ou não sofrer pelo que ele fez ou pelo que ele não fez. A nossa religião, você tem que fazer tshuva. Tshuva, ou seja, a gente assume que não faz mais a coisa errada, e de Rabanan, nossos sábios instituíram que você tem que entender, se conscientizar de que a coisa errada é um mau negócio, a coisa errada que a gente fez. Então, o tshuva é conscientização, não é penitência. Penitência é da idolatria, lá é a pessoa se autocastigar e achar que isso era o castigo dele, e achar que agora está tudo em ordem, e sofreu e dessofreu, ele era o Deus de si próprio, ele foi o próprio Deus de si próprio, ele se determinou, se desdeterminou. Então, tshuva não é sofrimento, tshuva é conscientização. Então você estava sério na sua conscientização, e agora sai da seriedade, agora é hora da nossa alegria. Agora Hashem já entendeu que você já está consciente do que você está fazendo, você já assumiu que não vai mais fazer coisa errada, se conscientizou de que o que você fez de errado foi um mau negócio. Agora vamos comemorar. Quer dizer, a criança estava no julgamento, saiu do julgamento, o pai dá um beijo, um abraço nele e leva ele para fazer uma festa. Isso que a gente está fazendo com a gente agora. Então, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, muita alegria. Agit Kvitel. Kol Tov.